Então é isso, está gravando. Tem mais. Deixa eu deixar o pessoal entrar. Andressa. Tá bem. Então, assim, a gente está tratando de uma problemática a respeito da formalização e da não formalização entre neurose, psicose, entre intervalo e psicose, entre intervalo e holófrase. Então, a gente tem, né, o que foi apontado até esse momento é que, né, duas questões. Primeiro, Lacan não formalizou a psicose como formalizou a neurose. E o outro ponto é que o Alfredo traz é que também existe uma condição de impossibilidade de formalizar, já que na psicose cada caso é singular. Né? Não é, no entanto, como ele vem dizendo, não é por causa disso que não seja possível comunicar, né, algo da comunicabilidade, e também não quer dizer que não seja possível localizar, né, essas distorções. Né? O ponto é que não tem como fazer um esquema como o R para holófrase. Né? Dá para fazer um esquema para cada caso de holófrase, né? Mas não para todos os casos. Né? Tá bem? Então, assim, vamos lá. Agora, lendo essa parte aqui, né? Relembrando que a gente parou falando da distorção do esquema Z, passando para cá agora. E antes disso, eu vou só tirar o grifado, porque daí eu não me perco depois. Então, o segundo argumento é que o grafo 1 do desejo, às vezes eu estou parando porque tem gente pedindo para entrar, tá? É aplicável à psicose, embora ele não exista. Os grafos 1, 2, 3 não existem e de forma alguma indicam a evolução do sujeito, já que o sujeito não evolui. Eles são apenas argumentos didáticos que Lacan deve desenvolver por motivos de clareza expositiva. É importante também nesse ponto fazer a distinção, novamente, que o Alfredo gosta de trabalhar muito isso, principalmente na relação com a teoria da linguística, né, que uma coisa, por que não há evolução? Né, porque não estamos trabalhando com uma concepção de tempo muito específica, né, que é a partir da sincronia. Né? Então, há vários momentos que podem acontecer em momentos distintos da vida, mas dentro de um caso, eles são sincrônicos. Né? A evolução seria onde haveria, né, algo de uma etapa 1, 2, 3, né? Tá bom? Então, quando ele está falando aqui do grafo do desejo e dos andares do grafo do desejo, o Alfredo está deixando claro, olha, não é que o grafo do desejo ele tem fases de evolução. Não, naquilo é só uma construção didática para dar conta da teoria, né? Então, não está dizendo, não diz de uma evolução do sujeito, tá bom? Então, o grafo completo é o único que existe, mas não pode ser ensinado de uma vez e tudo junto. O que se afirma é que alguns elementos e certas relações do grafo do desejo são aplicáveis na psicose. Por exemplo, aquele recorte de elementos e relações do grafo completo, que é denominado grafo 1, mas que se pode funcionar isolado, indica uma total anomalia da estrutura. Entende? Assim, para quem pega o grafo, né, e vai ver o grafo 1, 2, 3, ou andar 1, 2, 3, ele é um todo. Tá? Ele não é o grafo 1, 2 e o 3. Né? Ele é de separado para pensar. Tá? Então, dado o amplo uso que será feito do esquema R nessas elaborações, vale destacar que o grafo 1 é ao grafo completo, algo equivalente ao que o percurso em Z do esquema lambda é
ao esquema R, tá? Então, assim, voltando, lembra que eu parei aqui, tá? Só para lembrar. Quando eu falei aqui a respeito do Z, né, de todo o processo, né, de formalização dos esquemas que o Lacan desenvolve, a gente vai perceber que de S a A está colocado no esquema R também, né? Só que isso aqui é uma simplificação, de alguma forma a gente poderia dizer, né, do percurso, né, a respeito. Então, né, S que estaria no ternário superior, né, no ternário imaginário, A, o grande outro no ternário simbólico, né, os dois pequenos As, né, o eu e o pequeno outro, né, então assim é o percurso, a gente vai encontrar esse mesmo percurso também, né, obviamente se a gente fizer do lambda, a gente corta aqui e a gente vai ter de S a A, né, a gente vai ter dois ternários também, né. Então, o que ele está dizendo aqui é a respeito de que o Z está para R, assim como o grafo 1 está para o grafo do desejo. Tá? Foi aqui que eu parei, né? Isso. Então, o esquema R é o esquema correspondente à articulação do simbólico, do imaginário e do real no campo da extração do objetual. Né? No entanto, não quer dizer que localizamos no esquema R, que é R não é de real, mas de realidade, tá? O real ele tá subscrito, tá? Ele está subscrito no quadrângulo da realidade, tá? Mas ele é a articulação, né, o enodamento do RSI também. Então, aqui, nesse ponto do ensinamento de Lacan, pode-se afirmar que o esquema em Z como tal, isolado, não existe. O esquema em Z é um percurso que pode ser traçado dentro do R, e esse percurso, embora transformado, é preservado na psicose. Então, o que ele está dizendo assim, é transformado, mas é preservado, tal qual colocado aqui, né? Aqui, deixa eu entrar. Temos aqui, então, uma distorção do esquema Z, né? Mas, de alguma maneira, se trata de um percurso distorcido, mas falando como é que se chega de S a A, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Parei aqui. Tá. Em relação ao grafo do desejo, que é o grafo da experiência, acho que foi isso, né? Ah, tá, aqui. É preservado na psicose e tal. Em relação ao grafo do desejo, que é o grafo da experiência da palavra, no campo da extração do objeto A, também poderíamos dizer que há um trecho de percurso, um setor do grafo completo que é preservado na psicose, embora transformado porque é isolado. Então a gente está fazendo, né, o Alfredo está fazendo a comparação, né, a equivalência, né, nesses termos. Entre grafo do desejo e esquema R, entre o grafo 1 e o grafo do desejo, entre o esquema Z e o esquema R. Tá? Como alguns elementos, a relação do grafo 1 e do esquema Z são preservados, embora distorcidos. Pode-se afirmar que o sujeito psicótico é um sujeito de pleno direito, para o qual as propriedades de sua relação com o outro e o outro, né, com o outro grande, né, A maiúsculo, e o outro pequeno com A minúsculo, devem ser estabelecidas. Tá? O terceiro argumento baseia-se no esquema I. Esse esquema é caracterizado por ser o da estrutura do sujeito ao término do processo psicótico, com os termos do delírio de Schreber ou neles contidos. Então aqui tem um ponto importante colocado, que primeiro o esquema I, ele é uma distorção, né, do esquema R, e ele é o esquema do Schreber, ele está de uma questão preliminar,
né, nos escritos. Ele é o esquema do Schreber, não é o esquema de qualquer psicose, tá? E ele está caracterizado aqui ao término do processo psicótico, tá? Então ele traz todos os elementos daquilo que o Lacan consegue localizar dentro desse caso. Então aqui, além disso, é uma distorção do esquema R, há letras e relações do esquema R que não estão no I, tá? Tanto é que a gente vai ver que o P ele está fora cluído, desaparece, né? Mas todas as letras que estão no I, ou seja, todas as funções que Lacan acredita serem necessárias para dar conta do delírio de Schreber, são tomadas no esquema R. Isso é, né, isto é, em relação ao sistema ordenado, embora os significantes de um caso sejam incorporados, o que não é feito no esquema R. Então, assim, um outro ponto interessante é que dentro do estudo da psicose, a gente vai ver que existe essa possibilidade que não há no esquema R, porque o esquema R há todo um fechamento, uma delimitação, né? Se vocês forem pegar os dois cenários, não tem saída ali, né? Tá tudo fechadinho. E o esquema I, ou né, o esquema I enquanto exemplificação de um caso singular, ele é uma distorção, ou seja, há possibilidade de mudanças, né? Então, no caso da psicose, há essa capacidade de distorções, de mudanças, né, da estrutura ali colocada, né? Mas está em referência. Há uma distorção, mas em referência ao estabelecido no campo do intervalo, tá? Então, assim como, por exemplo, a infinitização, né? Então, é impossível. Existe o impossível e o possível impossível que vai estar colocado na neurose e na psicose. Então, o, as duas assíntotas apresentadas no esquema I, eles, de alguma forma, dizem desse discurso colocado, né, ou ordenado enquanto infinito. Então, assim, o que é o impossível ali, né, nesse ponto não está colocado. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, na psicose manifesta-se o desnudamento. Como é que fica melhor em português? Isso eu não. Agora eu fiquei em dúvida. Desenudamento. Coloquei desenudamento, mas eu fiquei em dúvida se é melhor desnudamento. Eu não sei. É uma palavra que eu não é muito comum, né? Mas na psicose manifesta-se o desenudamento dos dois touros, o do sujeito e do outro, o que está intimamente associado com. Então vamos lá. Aqui, de alguma forma, é colocado posteriormente na teoria dos nós, né, como que se dá o nó no RSI, como é que no campo do intervalo e da holófrose é diferente, né? Então aqui ele vai explicar um pouquinho a respeito desse desenodamento, né? O fechamento a toda posição dialética sofrida pelo psicótico em relação ao seu pensamento, percepção e sensações. Então a gente tem primeiro já uma característica, né, que a dialética ela é de alguma forma efeito de um enodamento muito específico, né? O desenodamento também então vai ter, né, enquanto efeito, né, essa condição de com a dialética dessa dificuldade de composição dialético, tá? A falta de composição dialética indica a impossibilidade, em certas circunstâncias, de aplicar, por exemplo, a uma percepção a lógica da tese, da antítese e da síntese, né? Ou seja, da dialética hegeliana que é colocada, né? Essa última que articule a primeira com a segunda é o que produz um resultado que pode ser expresso com um sim e não a tese. Devido ao desenodamento com o outro, desnudamento? Obrigado, Anderson. Então vamos corrigir aqui já.
com outro sujeito diante do fenômeno psicótico não pode acionar o outro do fenômeno à pergunta consequente. E, de fato, a gente vê uma condição de impossibilidade aqui, está colocando, né? Se há de alguma forma, é, qual que é existe um impossível, né, dentro da neurose, né, é demarcado pelos limites, esse não impossível, né, vamos colocar assim, uma negativa antes, esse não impossível na psicose impossibilita uma certa posição dialética, tá? Então, essa posição dialética que vai ter, então, por exemplo, né, enfim, se a gente for um pouco mais rigoroso em relação aos termos hegelianos, a gente vai trabalhar com Aufhebung, né, que é aquilo que conserva e se mantém, né? Então, aquilo que, de alguma forma, comporta uma contradição, né? A gente está dizendo que esse não impossível, né, produz uma impossibilidade, tá, dessa composição dialética. Então, a grande dificuldade de lidar com a contradição é um bom exemplo, né, na psicose. Né, o que, de alguma maneira, isso também se apresenta como tomar as coisas de forma muito literais. Então, devido ao desnudamento com outro sujeito diante do fenômeno psicótico, não pode acionar o outro do fenômeno e a pergunta consequente. Então, aqui, o fora de discurso. No entanto, embora se entenda por discurso o laço social, o fora de discurso, como foi mencionado anteriormente, não implica um completo desordenamento, pois ainda resta pelo menos uma relação possível com seus outros semelhantes e os outros simbólicos. Mas sim a impossibilidade, em certas circunstâncias, de se localizar no discurso, no laço social da palavra. Então, aqui, de novo, mais um ponto colocado é que não quer dizer, né, que esse não impossível, né, que produz uma impossibilidade dialética, faz com que tenha como efeito um completo, né, desordenamento. Né? Tanto é que, às vezes, dentro de uma lógica discursiva, colocada como, organizada como da psicose ou da holófrose, né? Então, se trata de um laço social, quando a gente está falando, por exemplo, de uma inserção dentro de um contexto onde as coisas são muito literais, né? Um bom exemplo disso é como se pode ser tomada a lei enquanto letra, né? No campo do direito, né? A gente vai ver que às vezes a pessoa está bem ordenada ali, né? Organizada. Né? Tá, o Wanderson diz, o Lacan vai situar a debilidade mental a isso, né? Então aqui agora. Então, apesar desses efeitos do desnudamento, desnudamento, apesar desses efeitos do desnudamento, a relação entre os significantes da cadeia não deixa de ser constituída por determinados elementos e relações entre eles. Embora o campo não se organize, ainda existem linhas de força que ligam os significantes entre si, em uma determinada forma de relação e com elementos específicos, oferecendo uma possibilidade, embora nítida, embora limitada, de cálculo para uma intervenção clínica possível. Então, o sujeito psicótico fala ou é falado e o faz com determinados elementos combinados e de determinada maneira. Então, tem uma certa lógica posta, que não é a mesma. Então, assim, a gente retoma, por exemplo, ao capítulo 2, que vai falar sobre a distinção entre a metáfora paterna e o nome do pai. Né? Não sei se vocês lembram,
A metáfora paterna está colocada enquanto estrutura. Né? A metáfora paterna é aquilo que se estrutura enquanto uma condição quaternária. É necessário, no mínimo, 4 elementos para produzir. Né? E o nome do pai é o significante, né, que inscreve e assim faz operar a falta. Né? Faz operar a falta, ou seja, daí passando para o esquema R, P em A. Tá? Então, a gente tem uma impossibilidade aí colocada na psicose, enquanto estrutura, estou chamando de estrutura, a estrutura da metáfora. Né? Então, a estrutura da metáfora ali está comprometida, né, do quaternário. Enquanto consequência disso, a gente vai ver que o significante nome do pai é faracluído. Né? Ele não está, de alguma forma, inscrevendo a lei. Né? Qual lei? Né? A lei que, a partir disso, toda significação será fálica. Né? Ou seja, falta. Né? Então, embora não haja fórmula, esquema ou grafo para explicar como os elementos se enodam na psicose, isso não significa que não seja possível fazer uma elaboração científica da posição do sujeito, ou seja, da relação que ele mantém com o outro e de suas alterações. Trata-se de uma distorção, de uma transformação e do desaparecimento de certas funções e elementos que atuam no campo da extração do objetuário. Tá? Então, aqui é um ponto importante também, não é que que toda psicose, né, é um caso singular, que não possa se elaborar isso de uma forma, como ele vem chamando, científica, né, e a partir disso poder pensar as alterações e a relação estabelecida com o outro, com o grande outro. Então, como se vê, a ideia de covariância ainda é válida ao analisar a psicose. Ou seja, vai ser válida em todo o ensino de Lacan, né? A proposta do Alfredo é que não há como não pensar todo o ensino e todos os elementos do ensino em covariância. Tá? Pois se trata de fazê-lo dentro do conjunto de oposições entre intervalo e holófrose. Então, repare também aqui, né, dentro da lógica da covariância, daquilo que a gente vai pensar enquanto cadeia, a gente sempre vai estar pensando intervalo e holófrose nessa relação, enquanto dupla, né, de oposições. Né? Embora não seja possível, diga, Wanderson. Você tocou nesse ponto aí do intervalo da Orofres e me lembrei de novo, já falei isso, vou falar de novo. Talvez você tenha mais contato com o Alfredo e possa saber de novas questões. Que o próprio Alfredo, por reconhecer que o intervalo Orofres não daria conta, né, de todos os casos, né, o que nos aparece e tudo. Eu lembro lá da entrevista que vocês fizeram na época, e o Flávio até perguntou para ele sobre os casos de adicções, de toxicomania. Aí ele até falou assim: né, não dá conta, né? A gente precisa de mais coisas, assim. Eu fico pensando, né, pô, então se o intervalo eu gosto não dá conta, o que a gente não está vendo, né? Sabe? O que a gente não teorizou, assim, né, a partir dos conceitos, né? Eu não consigo pensar nada, assim, né? Parece que consegue demonstrar, sabe, do que aparece para nós, né? Eu não sei se ele mesmo reconhece, né, só Alfredo, não sei se recentemente ele tem comentado outras coisas e tal, e o que você sabe, assim? Então, Wanderson, acho que não, ele não. Ele, nessa questão das estruturas clínicas, ele para aqui, né? Para nesse trabalho dele. Eu acho que geralmente as respostas que ele vai dar, inclusive estão no próprio livro, é dizer que um dos elementos fundamentais para pensar a teoria é a questão do não todo. É que nem toda a estrutura vai dar conta, porque é logicamente impossível dar conta de tudo. Né? O que ele quer dizer é que sempre vai escapar alguma coisa. Né? Não, isso também não implica que não se possa teorizar a respeito das adicções. No entanto, no trabalho que ele estabelece com o que ele vai chamar de tábua, né, que vai ser a tabela, a adicção está fora. Né?
E podem ter vários outros fenômenos que vão estar fora, não vão estar dentro, nem da holófrase, nem do intervalo, né? Então, se a gente for pensar que no manejo e na manobra teórica que ele vai fazendo, inclusive ele faz uma a respeito da perversão, né? A perversão daí ele coloca dentro do campo da extração do objeto. Então, assim, é possível inserir? Sim, é possível, talvez inserir outros a partir. Então, assim, ele abre o espectro, né? Então, se Freud colocava entre três termos, né? Neurose, psicose e perversão, né? E também pensava a partir de uma certa ideia do que não deu certo, né? Ou seja, uma certa regressão. O Alfredo vai fazer uma leitura bastante diferente disso, né? Ele acha que uma forma de leitura mais interessante seria pensar a extração ou não de objetos. Então, formalizando assim duas categorias, quando há e não há extração. É claro que eu acho que talvez seja possível pensar que a teoria possa avançar e possa se mudar as categorias, mas daí não sei dizer quais. Tipo quando alguns colegas, por exemplo, defendem a tese do próprio autismo ser uma quarta estrutura, por exemplo, e que talvez não se trataria de uma holófrese, já vi alguns defendendo isso, né, que trabalham com autismo, mas eu não saberia dizer, assim, né, mas acho que é bem por aí, eu entendi o que você quis dizer, né, também da gente conceber, né, até que ponto as adicções, as toxicomanias, né, se trata de uma estrutura ou não, né? Hum. Tem um certo fenômeno isolado, né, um sintoma específico, ou um traço, qualquer coisa assim, né, que a gente fala. Então, porque tem algumas que ele vai dizendo que fica para ele posto que, olha, nos casos de adicção, é possível perceber que ela, eu acho que o que ele vai colocando é que talvez para ele a adicção não é uma categoria como psicose e neurose, como se encaixando dentro da extração, não, porque ele vai dizer algo assim: há casos de adicções que se enquadram na extração e há casos de adicções que não se enquadram na extração. Tá? Então, nesse sentido. Já a questão do autismo, acho que é um pouco mais complexo, né? Porque daí ele também não entra nesse ponto, né? Assim, ele não entra nessa disputa teórica para tentar transformar isso numa outra estrutura, né? Então, de alguma forma, o que ele vai colocando, assim, o que é possível para ele teorizar e formalizar, né? E até onde ele conseguiu ir, né? O Alfredo, de alguma forma, assim, em algum momento a gente pode ler e escutá-lo com uma certa insistência, uma certa, às vezes ele, né, ele entra dentro de uma disputa teórica de forma às vezes até muito dura, mas por outro lado também ele tem uma posição que é bastante curiosa, às vezes quando já perguntaram a respeito sobre supereu em Lacan, ele fala, não estudei o suficiente para falar sobre isso. Não tive tempo. Então, assim, é interessante, porque talvez ele possa dizer assim, olha, sobre o autismo não me debrucei o suficiente, né, para dizer que não é, então, assim, não posso dizer a respeito disso, né? É, então, vamos lá, continuando. Tá. Com base nessas ideias, é possível afirmar que intervalo e holófrase podem ser relacionados por meio da aplicação de uma série de transformações e suas consequências Somente teremos um ensino racional e comunicável da psicose se a desenvolvermos como uma distorção das propriedades do campo de aplicação da lógica da extração do objeto A. Uso o termo distorção é feito a partir da sua oposição à torção. A estrutura do esquema R, como será visto mais adiante, contém em si mesma uma torção, é a da banda de Möbius, com a qual sua superfície se fecha em forma de crosscape. Em vez disso, o esquema I implica uma distorção da estrutura normalizada. Então, aqui, só para. Vai ser trabalhado, mas assim, o esquema R ele é constituído por dois ternários, né, dois triângulos.
né? Ternários porque são 3 elementos, né? Então, assim, temos o ternário superior, que é o imaginário, o inferior, que é o simbólico, né? E a gente vai ter, sobre a base do ternário inferior, que é o simbólico, um quadrângulo, né? Esse quadrângulo é o quadrângulo da realidade. Esse quadrângulo da realidade, ele vai ser formalizado por Lacan como uma banda, né? Porque assim que você extrai esse quadrângulo, você vê que há uma semitorção, né? Fazendo assim uma banda de Möbius. Já no esquema I não há isso, né? No lugar dessa fita, né? Dessa banda de Möbius, vai ter 2 assíntotas, tá? Então, aqui nas palavras de Lacan, isso quer dizer que a distorção que ele manifesta entre as funções aí identificadas do esquema I, pelas letras transpostas do esquema R. Então, aqui o Alfredo está dizendo assim, se no esquema R é uma torção, no esquema I é uma distorção, né? Se perde a torção, né? E o que implica toda a torção, né? Ou seja, toda teorização pensada a partir dessa topologia ou dessa geometria que é uma banda de Möbius, tá? Então, no esquema das estruturas, tá, só voltando, o que implica, né, para algumas pessoas às vezes não sabem, implica que primeiro a gente vai ter, então, condições de 2 dimensões, apenas uma borda, não tem dentro e fora, não tem profundidade e tudo é superfície, né? Inclusive possibilitando, então, aquilo que a gente vai poder pensar enquanto uma composição dialética, tá? Então, no esquema das estruturas clínicas, então, pode-se aplicar a noção de distorção para explicar a articulação entre intervalo e holófrase. O quadro das estruturas clínicas é sustentado sobre a base de conceitos que fornecem a estrutura de sua articulação da seguinte forma. Então, aqui a gente tem a tabela, né? Reparem que a gente tem intervalo, holófrase, né? A loucura ele colocou de fora, tá? Né? Na relação com o outro. Ó. Então, no intervalo a gente vai ter neurose e perversão, ou seja, aqui a distração de objeto. Ele vai dizer que na relação intervalo e holófrase há uma distorção, né? Ou seja, tira a torção que existia e passa para a holófrase, e na holófrase ele vai colocar enquanto psicose, respostas psicossomáticas e debilidade mental. Ou seja, é a formalização que o Alfredo encontra para pensar essas categorias, tá? Então temos 2 grandes categorias, reparem, na parte superior é o que ele vai trabalhar, né? Intervalo e holófrase. Não sei se vocês perceberam, né, que ele coloca a loucura aqui do lado esquerdo. E daí vocês pensem aqui, olha, primeiro, não está categorizado, né, como intervalo e holófrase, está de fora. E aqui é onde há, de alguma forma, uma fronteira entre um ponto e outro, né, uma divisão, aqui também repare que não há uma divisão clara. Por quê? Porque essa interrogação para cima e para baixo, para a língua portuguesa é só uma interrogaçãozinha, tá? É porque em espanhol começa-se a formar uma frase interrogativa, colocando essa interrogação invertida e depois finaliza com ela como a gente usa em português. Então ele está dizendo assim, primeiro que não tem categoria, há uma grande interrogação. E passado disso aqui para isso aqui também uma grande interrogação. Tá bom? Essa interrogação é uma questão, e pelo que, de alguma forma, isso aqui é uma construção teórica do Alfredo, tá, pessoal? Então a gente está pressupondo que o Alfredo não responde isso, tá? Diga, Alexandre. Bom dia, gente. Uma dúvida, assim, Lince. Essa expressão debilidade, né? Na época que eu li, depois tem mais trecho no final, acho que o Alfredo fala um pouquinho sobre isso. Eu fiquei pensando se ela
ela seria uma nomenclatura médica no espanhol, sabe? Eu fiquei pensando o que que seria essa expressão e se ela teria alguma associação na língua portuguesa, entende? Estava pensando, por exemplo, assim, ali nos livros de psicopatologia da época da faculdade, a gente tem os níveis de rebaixamento da consciência, né? Eu fiquei pensando que seria isso, se, por exemplo, né? Eu fiquei na dúvida, né? Sobre essa expressão. Sim, sim, não, verdade, né? Porque, de alguma forma, assim, a debilidade mental não está mais categorizado, né? Como, eu acho que, como antigamente era chamado de retardo, né? Exato, exato, exato. E aí, é isso que eu fiquei pensando, se estava se referindo a isso, ou se, por exemplo, um estado de alteração cognitivo, né? A Uhum. pessoa com febre, que está delirando, né? Eu estava pensando nesse sentido, né? Sim, eu acho que dentro disso, né, das categorias diagnósticas, né, que a gente vai ter o DSM, DSM, isso é, e o CID, a gente tem alguns problemas, porque a gente não encontra diretamente uma relação, né? Então, psicose também, a gente pode falar, então, psicose, paranoica, esquizofrenia, a gente vai meio que colocando aqui a categoria, né? Mas essas são categorias que, de alguma forma, a gente vai localizar, inclusive dentro do ensino de Lacan, mas que, obviamente, isso são categorias mais da psicanálise, né? Wanderson, você quer contribuir aí? Sim, cara, por Lacan, a habilidade mental não vai passar por isso aí não, Alexandre. Você encontra isso lá no seminário 11, 18, né, onde ele fala, eu não passaria por esse aspecto médico assim não, sabe? Ele vai situar, como eu comentei até aí no chat, ele vai falar que se trata do sujeito que está fora do discurso, né? Ele chega a comentar algo por aí, mas não passaria mesmo pela questão médica cognitiva, como a gente vê nos manuais, né, na psicologia e tudo, né? Que foi o que hoje é chamado, né, sobre as deficiências, né, intelectuais e tudo, saiu do retardo, né, como você falou. Mas o que eu ia comentar aqui, nem sei, mas eu acho que eu vou deixar você ler esses dois parágrafos aí para poder encerrar certinho, e depois eu comento sobre o quadrinho, que eu fiquei muito interessado. Pode seguir. Tá certo, então. Então, Alexandre, eu acho que daí tem essa dificuldade, tá? Então, de fato, são categorias que vão ser trabalhadas dentro da psicanálise mesmo, que nem sempre a gente vai achar, né, uma correspondência clara nos manuais diagnósticos, tá? A respeito disso. Então, conforme registrado na tabela, a relação entre intervalo e holófise, eu vou até baixar aqui para poder continuar vendo a tabela, né? É compreendida pelo que distorção significa, assim como a relação entre neurose e perversão é pelo que inversão significa. Isso será desenvolvido nos capítulos pertinentes. No capítulo anterior, foi levantado que ainda falta o termo ou termos que, de forma estrutural, deem conta da relação como loucura, melancolia, dicções. Então, aqui ele já está dizendo o que o Wanderson apontou, inclusive na fala do Flávio, naquele encontro que a gente promoveu chamando o Alfredo, né? Que desde a construção desse trabalho, o Alfredo ele está dizendo aqui, olha, esses termos, né? Então aqui ainda falta, né? Falta de alguma forma formalizar e estruturar isso, tá? Então ele não coloca isso aqui. Portanto, embora as psicoses sejam essencialmente singulares, permanece uma possibilidade de acesso racional ao que nelas acontece. Por se ordenarem conforme distorções da estrutura enodada, do real, do simbólico e do imaginário, o que permite seu estudo, ensino e tratamento. Se não fossem distorções com base na estrutura do intervalo, não haveria possibilidade alguma de cálculo no tratamento analítico. Não apenas não haveria possibilidade de comunicar o que se trata, mas também, se fossem apenas bizarrices do ponto de vista da psicanálise, não seria possível planejar qualquer intervenção ou critério de intervenção terapêutica racionalizada e teoricamente justificável. Tá? Então, aqui ele está dizendo, olha, aqui está em primeiro, né?
Esse ponto que está aqui, outro, loucura, ele vai entrar também, tá? Adicções, melancolia, ou seja, é a interrogação, tá? Está colocado aqui como interrogação. E a gente sempre vai estar trabalhando em oposição ao Loftus e em oposição ao intervalo, né? Dentro da categoria do intervalo, a gente vai estar trabalhando perversão dentro da categoria de inversão da neurose. É isso que ele formalizou até o momento, né? E na holófrose, a gente vai ter essas 3 categorias que ele consegue formalizar para pensar holófrose em oposição e distorção ao campo do intervalo, tá? Diga então, Wanderson. Sobe um pouquinho nesse Tabela? ela aí. Sim. Tá. Olha que coisa, né, cara? Quando eu li na época, assim, eu também fiquei bem surpreso e falei assim, caramba, ele tirou até melancolia e tal. Tipo, né, pô, então se a melancolia não tá na holófrose, rapaz, difícil assim pensar, né, onde que ela se localizaria, como se daria. Assim, pelo menos por Lacan, a melancolia se trata de psicose, né? E ele vincula isso, né, com as outras, esquizofrenia, paranoia e tal. A loucura, como eu já comentei, né, por Lacan estaria posto a todas as estruturas, então seja, né, vamos colocar, seria algo que circula, né, por todas elas. As adicções realmente aí fica uma incógnita, né, para nós, de onde situar. Eu lembro que tem uma citação no seminário 6, que eu me lembro de cabeça, que o Lacan está dialogando com outro autor lá, que ele chega a situar as perversões, a toxicomania, ele fala assim, entre a perversão e a psicose, entre um e outro, né? Ele não explica muito, né? Passa rápido assim e tal. O Lacan fala muito pouco, né? Sobre as adicções, a toxicomania. Mas tem essa citação no seminário 6 que eu me lembro de cabeça. Uhum. Outra coisa que eu fiquei surpreso na época, quando eu li esse livro, eu falei assim, caraca, ele colocou as respostas psicossomáticas também no campo da holófrose, né? Então, ou seja, olha como que a gente já consegue articular o quanto que esses casos de neurose vão ter realmente fenômenos, né, sintomas psicóticos, assim. Né? Hoje, então, o que a gente mais encontra, né, são casos de neurose com questões psicossomáticas, assim, muito sérias, né, e tal. É muito interessante, quando eu li isso, achei legal. No Freud, se a gente pegar lá, né, colocar um pouco da conversa, assim, já que ele tentou também criar uma certa nosografia, né, a gente lembra que o Freud trabalhava com a ideia, por exemplo, de neurose de caráter, neuroses atuais, né, o que ele também passou a chamar as neuroses narcísicas, não é à toa que ele fica em dúvida, né, se a melancolia seria uma neurose ou uma psicose, né, tipo, a gente pega muito melancolia, ele diz uma coisa, né, a gente vai pegar os últimos textos dele, ele vai falar uma outra coisa sobre a melancolia, então ele também ficou em dúvida, assim, né, e tal. Diferente da depressão, que realmente é mais consensual hoje no campo, que também isso é uma fala do Lacan, né, de entender que, por exemplo, a depressão não é melancolia e a depressão não é uma estrutura, é um sintoma, né? Isso aí o Lacan fala assim como a fobia, né? Fobia é um sintoma, não seria uma estrutura, assim, né? Tanto por Freud e por Lacan. Mas esse quadro de neurose narcísica eu acho um quadro, assim, muito curioso na obra do Freud, porque é a tentativa que ele tenta de situar quadros como, por exemplo, a da hipocondria, né? Que ele chega a dialogar bem no início do caso Schreber, que era também algo que a medicina da época, a psiquiatria, na tese de doutorado também do Lacan, sobre o caso Aimé, o Lacan também comenta isso, de que tinha a ideia que para os psiquiatras, todo quadro, por exemplo, de psicose, né, no geral, a hipocondria precederia o quadro, né? Então, ou seja, primeiro, né, o quadro de hipocondria, para a partir daí desencadear algum tipo de psicose, assim, né? Que eram os primeiros sintomas do Schreber, por exemplo, que o Freud cita. Então, o negócio narcísico, o Freud trabalhava com essa ideia, que depois vai se tornar, quem vai levar isso adiante vai ser o André Green, né, que ele é onde ele exatamente vai ter os debates com Lacan sobre o borderline, que eu já comentei, né, seminário 10, 12, 18, né, por exemplo. Vai ser o André Green que vai interrogar o Lacan sobre isso, e o Lacan vai pontuar muito por alto, assim, rápido, e na obra do André Green ele trabalha essa categoria, por exemplo, né. E o Miller, né, a saída dele foi exatamente o que ele passou a chamar sobre as psicoses ordinárias, né, diferenciando entre ordinária e extraordinária, que isso também está na obra do Lacan, né, que o Lacan trabalha
às vezes com essa ideia assim, das psicoses extraordinárias, né, as grandes psicoses, né, e tal. Ou seja, a neurose narcísica por Freud, se vocês pegarem lá, tanto no eu e no texto neurose psicose, né, ou a perda da realidade da neurose psicose, que são textos bons, assim, não, Freud, dessa diferença, ele definindo, né, que enquanto a neurose seria um conflito entre o ego e o id, e a psicose entre o ego e o mundo externo, a neurose narcísica seria um conflito entre o eu e o supereu, que é onde ele fica em dúvida mesmo de situar a melancolia, né, já que a melancolia tem toda essa autodepreciação, né, esse juízo de realidade muito forte, tudo. Ou seja, foi a tentativa do Freud, né, de situar também ali o negócio de caráter, por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, né, e tal, que eu também chego a comentar isso no seminário 1, 3. Agora, o que eu perguntaria para o Alfredo também é aonde que ele situaria o Joyce, né, nessa história aí, na tabela também. Será que seria desses outros, né, ou qualquer coisa assim, né? Fiquei pensando nisso, né, no andamento. Mas a tabela é muito boa, cara. Muito boa. Eu acho que também nos ajuda ao que você estava falando, Lindsay, ou seja, qual que é o que a gente talvez mais precisa hoje urgentemente no campo, qual que é a delimitação da psicanálise, sabe? O que talvez a gente não trabalha, não atende, não é possível, sabe? Já que, né, tem possível e impossível, né? O que talvez a gente não consegue tratar. Uhum. Sim. Pessoal, então acho que é isso, né? Então, essa é a proposta aqui né? Obrigado, Anderson. E essa é a proposta que o Alfredo está apresentando, assim, o que ele conseguiu até o momento formalizar, né? Ou seja, ele tenta, de alguma forma, criar mais duas categorias, né? Ou seja, grandes categorias, que é o intervalo e holófrase, para tentar pensar numa certa linha lógica que possa unir certos fenômenos que vão ser chamados depois de estrutura, ou foram chamados de estrutura na época do Freud, depois modificados, enfim. É porque também o Freud vai modificando, né, como o Anderson vai falando, né, em vários momentos do ensino dele, né. Pessoal, eu acho que, né, é isso por hoje. Se vocês tiverem alguma outra questão para levantar, então a gente para aqui na psiquiatria, médicos e medicamentos para o próximo encontro. Então, acho que é isso, né? Deixa eu parar a apresentação. Então, pessoal, obrigado pela presença. Nos vemos, então, na próxima semana, quinta-feira. Bem? Até lá, pessoal. E mais tarde eu subo o vídeo no YouTube e compartilho o link. Tchau, tchau, pessoal.